Vamos falar de política agora aqui no SBT Meio-Dia. Já está com a gente aqui Cláudio Prisco Paraíso. Boa tarde, Prisco. Tudo bem, Fernando? Tudo tranquilo. Então. Começar pela visita do governador Carlos Moisés a Brasília. Alguma novidade para Santa Catarina a partir deste encontro com outros governadores por lá, hein, Prisco? Ainda aquele assunto do Pacto Federativo. Primeiro, uma reflexão. O que a reforma da Previdência tem a ver com o Pacto Federativo? A reforma da Previdência é uma necessidade do país, dos estados e dos municípios. Agora, querer fazer barganha com o Pacto Federativo, isso é um desserviço ao país de lideranças políticas que deveriam lançar mão da dignidade na sua postura. Mas, muito bem, ontem a conversa entre os governadores, aquilo que a gente antecipou aqui já há 2 dias, e ontem repetimos, que o Sul e o Sudeste, os governadores dessas 2 regiões, não iam aceitar aquele encaminhamento do Senado, beneficiando, favorecendo, privilegiando os estados do Norte e do Nordeste. E foi isso que aconteceu. Vão ter que chegar a um bom termo, sem o que vamos ter problemas. E, pelo visto, a reforma da Previdência definitivamente será votada em segundo turno na semana que vem, será aprovada. Agora, a questão do pacto ainda vai ter que gerar uma evolução. E com um detalhe, hoje, como está aprovado no Senado, e a Câmara deverá mudar, estabelecendo a equiparação, a isonomia entre os estados brasileiros, nós somos uma federação, mas como está hoje, que é desfavorável a Santa Catarina teria direito a 400 milhões. Só que deve ficar estabelecido que esse dinheiro não é para pagar a folha, que é uma característica lá dos estados do Norte e Nordeste, e nem mesmo para obras e investimentos. Isso é para ser utilizado na questão da Previdência. Porque nós já falamos aqui também na semana passada, só para pagar a Previdência dos servidores aposentados aqui de Santa Catarina, com base na estimativa orçamentária de 2020, são quase 6 bilhões. 400 milhões não dá nem 10%. Nem faz cócega, meu caro Fernando. Aí está a opinião de Cláudio Prisco Paraíso com a política aqui no SBT Meio-Dia. Prisco, vamos repercutir por aqui a declaração do presidente Bolsonaro com relação ao próprio partido, o PSL, Prisco. O presidente Jair Bolsonaro, ele já frequentou vários partidos, 4 ou 5. O PSL, ele buscou abrigo na 11ª hora, no ano passado, nas eleições, justamente para abrigar a sua pretensão, que não era levada a sério, não. E acabou dando certo, acabou se elegendo. Mas ele nunca teve uma identificação com os princípios ideológicos e programáticos do PSL. Ele usou a sigla, essa que é a grande verdade. Só que, de um tempo para cá, começaram a surgir situações desagradáveis, de que o PSL teria usado candidaturas laranjas de mulheres e que esses recursos foram utilizados para candidaturas majoritárias nos estados, como em Minas Gerais, envolvendo a figura do atual ministro do Turismo, que já está indiciado e deve ser denunciado e pode virar réu, mas está mantido pelo presidente da República. O presidente não se mexeu, não. Só que tem uma grande questão. Junto com o Bolsonaro foram eleitos quase 60 deputados federais, sem falar nos senadores. Então, a referência do fundo eleitoral é a representação da Câmara dos Deputados. Hoje, a segunda parcela do fundo eleitoral cabe ao PSL. Considerando aí quase 2 bilhões de fundo eleitoral, o PSL teria direito a 10%, 200 milhões. Isso sem falar no fundo partidário, isso é fundo eleitoral. Só que o presidente tentou indicar alguns nomes da sua ligação para compor a cúpula partidária e não conseguiu. Luciano Bivar, deputado federal pernambucano, e o vice, Antônio Rueda, que já esteve aqui em Santa Catarina, conversando com os correligionários do Estado, eles que controlam esse dinheiro todo.
E o presidente ontem deu uma declaração, meio que sinalizando que vai desembarcar. E agora há pouco, Bivar já respondeu também, olha, o presidente já faz tempo que não integra o nosso partido, vamos continuar votando a favor do governo, das reformas, mas se o presidente quiser sair, está tudo bem. Então é uma situação delicada, onde mostra um presidente que cultua muito a sua própria personalidade, não o partido onde está abrigado. E os reflexos disso aqui em Santa Catarina? Sim, porque o PSL, Fernando, elegeu apenas 3 governadores. Rondônia, Roraima, mas Santa Catarina, que é a sétima economia do Estado, o 10º eleitorado, o 8º eleitorado do país, Estado importante, fez 6 estaduais, 4 federais. Como é que fica isso, se o presidente bate em retirada? Os reflexos ainda prematuros para uma avaliação. Presidente Bolsonaro já pensando aí em deixar o PSL e o Prisco repercutindo com a gente aqui no SBT Meio Dia. Tem mais da política lá no blog do Prisco. Aprontando as suas. Mais uma vez. Mas também, o que seria de Bolsonaro sem as dele? O que seria da gente sem as dele? Vamos lá. Até amanhã. O Prisco volta hoje à noite no SBT News com a Ildiane Silva e todas da política aqui em Santa Catarina e no cenário nacional. Até lá.